Bom, depois de tudo que já foi dito, eu vou começar aqui com uma frase que veio junto com a reforma administrativa no início do ano, do nosso prefeito, que diz o seguinte: entendemos que a verdadeira mudança está vinculada a um efetivo compromisso de servir a comunidade de forma mais eficiente, transparente e percebida no dia a dia do cidadão. Realmente, a gente vê como o discurso muitas vezes está tão longe da prática, existe um abismo entre os dois. Vereador Giovanni, no início do ano, o vereador, é uma pena que o vereador não estava nessa casa, porque veio uma reforma administrativa para cá, e talvez com o seu voto contra, nós derrubaríamos, sabe por quê? Porque aquela reforma administrativa tinha uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, que era transformar a Defesa Civil em conselho consultivo. Onde é que existe isso no mundo? Existe um Sistema Nacional de Defesa Civil, que diz que tem que ser de outra forma, com outras funções, enfim. Bom, lá se foi. Quando o prefeito propôs vender a praça, apresentou-se emendas. Não aceitou. Levou meses para atingir o objetivo. E tem que ser dito, foi um vexame o leilão que foi feito, valor inferior ao que se esperava, todo truncado. O outro não foi vendido por quê? Truculência, picuinha, porque não aceita nenhuma ideia que não venha dele próprio. Vou dizer mais, é contra a transparência. Por quê? Porque é dessa casa que partiu, porque é dessa vereadora, porque vereadora Tati, se eu tivesse sido chamada como eu fui à prefeitura procurá-los para entregar o projeto, para dizer, deem uma olhada, tem problema com isso, tem sugestões a fazer, eu fui vereador Toninho. Se eu tivesse sido procurada e se tivessem me dito, vereador Douglas, vereadora Romana, retira que a gente vai fazer contigo, ainda vai melhorar, porque a gente é que quer transparência. Eu retirava na hora, porque o que se quer é que haja transparência. Eu disse para ti, Tati, eu retiro, é para melhorar? Eu não disse para ti? É para melhorar, eu retiro, não importa de onde venha. Então qual é o problema? O problema parece que é o mérito da questão, e a origem também, porque parece que nessa administração o legislativo não pode fazer nada. O legislativo tem que fechar os ouvidos, fechar a boca e fechar os olhos. Aí tudo estará bem. Tem outra coisa que me preocupa muito. Eu não consigo ainda entender essa forma de governar na totalidade. Porque de um lado faz, a gente tem que reconhecer. E por outro lado desfaz tudo. Eu ouvi aqui na semana passada de um líder, inclusive líder para o atual prefeito, que choque de gestão é trabalhar com motivação, na entrevista coletiva que foi dada. Ele falou hierarquia, não existe mais essa história de mandar. Hoje tem que trabalhar com motivação. E que motivação que tem os nossos servidores? Se tem que ser tratado no chicotinho, passou esse tempo. Por que não dar segurança de uma previdência que eles saibam o que vai acontecer? Por quê? Qual é o problema? Não adianta fazer obra, gente. O cimento depreda. A estrada vai ter buracos de novo, e assim com todos os prédios, se a gente não valoriza e respeita as pessoas, se a gente não valoriza a democracia e o direito que a gente tem a saber das coisas, a conversar, dialogar. Eu procurei essa administração, eu não tenho medo de dizer, no mínimo, uma dúzia de vezes, para levar sugestões, para levar críticas também. E sabe, vereadora Tati, sabe quantas vezes essas críticas ou sugestões foram aceitas? Nenhuma. Eu cansei de ir lá. Nessa questão do portal da transparência, eu falei pela imprensa, falei no rádio, falei no jornal. Se tiver que retirar, eu retiro, desde que seja para fazer, não importa de onde venha. Porque esse projeto não é da vereadora Romana. Quero dizer também que veio um parecer aqui jurídico da casa de pessoas que a gente respeita. E essas pessoas analisaram e tiveram o cuidado de ligar, vereador Giovanni, para a prefeitura para saber se havia funcionários efetivos que pudessem realizar aquele trabalho, que pudessem criar um linkzinho, um link ali no portal. E foi respondido que havia gente que pudesse fazer isso, que não seria necessário contratar nenhuma pessoa. Ou para que existe então uma diretoria de informática? Quero dizer aqui também que nós tivemos na história pessoas empreendedoras, capazes, que tanto fizeram e que por um período melhoraram, de certa forma, em certos aspectos, a vida das pessoas. Nós não tivemos um governante assim na Alemanha? Ou ele não era capaz? Ou ele não fazia?
Só que ele respeitava as pessoas, quais eram os propósitos deles. Então a gente vê aqui um contrassenso. Por um lado se coloca rastreamento em caminhão. Que mania de caminhão é essa? Por que caminhão? Isso custa dinheiro, vereador Giovanni. Aquilo ali sim custou dinheiro. E não é pouco. Para rastrear caminhão, pergunta para a sociedade. Se eles querem saber onde é que está o caminhão, onde é que está o dinheiro deles? Nos convênios e contratos sem licitação. Onde é que se quer saber? Eu garanto que mania de caminhão a sociedade não tem. Transparência, vereador Lauro. Vamos se ater ao projeto, vereadora. Eu estou falando aqui sobre transparência rastreando o caminhão. Eu garanto, vereador Lauro, que se for perguntar para a sociedade que tipo de transparência, Giovanni, não tem nada a ver com caminhão. Tem a ver com os convênios e contratos e despesas e concessões e benefícios que são dados às pessoas na nossa cidade e que o cidadão quer saber para onde vai. Ele quer saber quem é que ganha o benefício. Ele quer saber por que critérios alguém foi beneficiado com uma casa e outro não. E esse nome tem que estar ali, para que as pessoas possam olhar e fiscalizar. Eu estou quase terminando, vereadora Tati. O projeto da transparência tinha 6 meses para ser implementado. 6 meses, isso terminaria em abril do ano que vem. Se fosse aprovado e sancionado imediatamente, ou seja, se eles têm uma pretensão de fazer em dezembro, vereador Toninho, por quê? Por picuinha, por intransigência. Outra coisa, a lei que obriga que Criciúma, por causa do número de habitantes, melhore um pouquinho as práticas da lei de responsabilidade fiscal, é menos do que o que pede o portal da transparência. É mais um avanço que começou com a lei de responsabilidade fiscal, mas não é ainda o que pede o portal e perde o prefeito uma grande chance de fazer porque vai ser obrigado pela lei, enquanto ele podia fazer por iniciativa própria para dizer para a sociedade, está aqui, eu disse na campanha, eu disse com a reforma que eu mandei para a Câmara de Vereadores, e não só agora eu aceito o projeto da vereadora Romana e do Legislativo como um todo, como eu melhoro, eu vou fazer mais do que está ali. Eu vou mostrar mais porque eu não tenho a esconder. Mas eu não consigo entender por que ele não teve essa postura. E só para encerrar, vocês me desculpem, realmente, vereador Douglas, hoje eu estou emocionada, triste e orgulhosa. Por outro lado, orgulhosa, vereador Jeves, da tua coragem, da tua postura, do vereador Camisa, do vereador Douglas, do vereador Zílio, do vereador Toninho, e muito triste com alguns colegas. Ontem me disse que viria aqui hoje votar. Eu votei em 2 projetos dele, um autorizativo, Tati, para a contratação de fisioterapeutas que a líder do governo disse aqui, eu tenho certeza que vai ser sancionado porque não é ilegal. O vereador Giovanni sabe, existe jurisprudência do Supremo Tribunal, dizendo que projeto autorizativo para contratar, seja serviços, pessoas ou compras, é inconstitucional. Então, se nós fôssemos, o que eu quero dizer, vereadora Tati, é que quando se quer transparência ou qualquer outra coisa, se chama e se mostra a intenção e se conversa. Eu seria a primeira a bater palmas para o nosso prefeito se ele me chamasse Tete Romana, vem cá. Vamos ver a questão do tempo e a gente inicia um projeto assim. Mas não foi assim em nenhum momento. Houve simplesmente um veto, uma falta de diálogo, uma intransigência, não com a vereadora Romana, vereador Douglas, Toninho, Zili, com a Câmara e com a sociedade. Isso é muito ruim. Só que agora, nós vamos fazer com que vocês dialoguem, vereadores que votarem pela manutenção do veto e executivo, com as pessoas e com a sociedade diretamente. Porque o projeto vai chegar aqui, por iniciativa popular, e eu tenho certeza que as pessoas vão saber mandar mensagem para o nosso executivo, de que não adianta fazer por um lado e desfazer de outro, porque nós já tivemos líderes na história assim, que se faziam e se justificavam, e no entanto foram um câncer para a humanidade. E eu não quero que isso se repita com a nossa cidade. Muito obrigada, presidente.